Oi, galera das redes sociais da Bandeirantes Goiânia, chegando aqui e também no FM 98.7 da Bandeirantes Goiânia, no canal no YouTube Rádio Bandeirantes Goiânia. E você, tá se perguntando ainda quem é o técnico Armando Evangelista, com que ele se parece, qual a ideia de jogo, como ele gosta de jogar, como é a personalidade do novo técnico do Goiás, de 49 anos de idade, que pela primeira vez vai trabalhar fora de Portugal. Ele se parece com Abel, o técnico do Palmeiras, o badalado técnico do Palmeiras. Ele se parece com Luiz Castro, o técnico do Botafogo. Se parece com Jorge Jesus. Bom, a gente vai fazer contato agora com Portugal, porque a gente vai receber agora o Pedro Cadima, jornalista que por muito tempo trabalhou no jornal A Bola de Portugal e hoje trabalha no jornal O Jogo. Ele vai bater um papo conosco a partir de agora aqui na Bandeirantes, a rádio do futebol em Goiás. E claro, a primeira pergunta não poderia ser diferente. Quem é Armando Evangelista, o novo técnico do Goiás? Pedro Cadima, direto de Portugal, falando conosco, é jornalista e fala mais do novo treinador do Verdão. Evangelista é um treinador agora com quase 50 anos, basicamente é em Arouca que dá o seu grito de qualidade. Até aí tinha uma carreira relativamente modesta, ou assim mais desconhecida. Realmente a partir de Arouca o trabalho dele ganha grande relevo, com a subida à primeira divisão e duas épocas seguras na primeira divisão. De resto, é alguém que tem um passado muito ligado a Guimarães, Guimarães Cidade, Vitória Clube, Vitória de Guimarães. Tanto como jogador é lá que começa, como treinador também é lá que começa. A carreira de jogador não o levou a grandes patamares. A carreira de treinador foi feita em Guimarães inicialmente. Foi feita em Guimarães inicialmente e, e começa lá em escalões de formação, a equipa B, e através dos bons resultados chega à primeira equipa. Na primeira equipa não teve o sucesso que contava ter e teve uma passagem muito curta no início da época de 2015-2016, em que fez 7 jogos e acabou por ser substituído pelo Sérgio Conceição, que é o atual treinador de grande sucesso no Porto. Ô Pedro Cadima, o que você sabe do trabalho dele? Preparação física, comissão técnica, ideia de jogo, sistema tático. O que você pode antecipar pra gente aqui na Bandeirantes? Bem, de equipa técnica não te posso dizer muito, não conheço os nomes nem muito bem a dinâmica da equipa nas competências mais específicas. Quanto ao jogo, é um jogo sobretudo mais rigoroso e eficaz no capítulo defensivo, é por aí que ele estruturou o trabalho, numa grande solidez defensiva. O Arouca ficou conhecido nestes 2 anos de primeira divisão por consentir poucos golos, o que acaba por ser difícil numa equipa com poucos recursos ter um registro coeso a esse nível, um padrão, tanto de uma época para outra. Portanto, existiu um padrão defensivo que acho que o destaca enquanto treinador. Acho que a organização da equipa foi muito importante. Depois teve a questão do sistema de jogo, é mais alinhado num 4-2-3-1 ou num 4-3-3, onde recorre muito a jogadores rápidos na frente para, em contra-ataque, conseguir resolver alguns jogos. Nós estamos conversando com o Pedro Cadima, jornalista que trabalhou no jornal A Bola e trabalha hoje no jornal O Jogo. Porque o Armando Evangelista está trocando o futebol português pelo futebol brasileiro, hein, Pedro Cadima? Bem, em relação à troca do futebol português para o brasileiro, eu suponho que tem a ver com as condições que lhe são oferecidas e pelo facto de estar a ser uma tendência em voga no futebol português, o treinador sair, o treinador começa mediano e que consegue ganhar algum protagonismo no campeonato português, sair com algum impacto e alguma força para um mercado emergente para nós, que é o brasileiro, onde estão a dar muitas oportunidades a vários treinadores. E pronto, e as condições devem ser muito melhores do que as que em condições normais vão obter aqui. Realmente, para o Armando Evangelista, falavam-se de várias oportunidades de campeonatos europeus, das Arábias. Portanto, estava supostamente reforçado pelo que tinha feito no Arouca, pelo apuramento europeu que
foi extraordinário com o quinto lugar na última época, e falavam-se de muitas portas, de muitas possibilidades. O Brasil não se chegou a falar daquilo que eu saiba tanto para ele, e de repente surge como fechado para o Goiás. Portanto, acho que vai atrás de boas condições, vai atrás de um mercado que tem funcionado para muitos, mesmo que seja um mercado bem perigoso, no sentido que as passagens podem ser muito curtas, não é? Portanto, pode não haver essa garantia, sobretudo em clubes não tão estabelecidos, não tão fortes, como até foi o caso do Ivieira, que teve pouco tempo no Cuiabá, e pronto, e é sempre um bocado incerto, mas pronto, acho que são as condições e o mercado em si. O futebol brasileiro é atrativo, o trabalhar com os jogadores tecnicamente muito acima da média, potenciais alvos de clubes europeus. Portanto, há esse lado atrativo e enriquecedor que imagino que possa estar a mexer com ele. Financeiramente também deve ter sido a melhor proposta em relação a outras situações que surgiram. Uma curiosidade da minha parte aqui, né, pro ouvinte internauta ligado na Bandeirantes. O Armando Evangelista parece com algum treinador português hoje trabalhando no futebol brasileiro? Por exemplo, o badalado Abel do Palmeiras, né, o badalado Jorge Jesus, que um dia esteve à frente no Flamengo, Luiz Castro, hoje técnico do Botafogo, o Armando Evangelista. Se parece, né, com algum técnico português hoje trabalhando no Brasil? Em Pedro Cadima? Desses treinadores que falas, diria que encaixa melhor no Luís Castro, porque é um treinador mais low profile, pouco espalhafatoso dentro do jogo e fora do jogo. É um treinador que fala só o que tem que falar. As conferências de imprensa, geralmente, antes ou depois dos jogos, não as leva por caminhos polémicos, controversos ou badalados. É um treinador que se limita muito a cumprir os requisitos técnicos e táticos do jogo, na sua preparação, na sua análise, leitura posterior. É um treinador focado, com conhecimento, um treinador que parece ser empenhado, estudioso. Portanto, diria mais que tem um perfil de Luís Castro, embora Luís Castro tenha um perfil ainda mais reforçado pela questão de ter um estilo professor que não é comum a muitos, mas sim num lado mais reservado, mais pragmático, olhar o futebol sem mostrando não haver tanta paixão e mais a razão, havendo, claro, momentos para comportamentos mais exacerbados no banco que qualquer um pode ter, mas parece-me ser um treinador mais reservado a Luís Castro dentro desses exemplos que deste. Me conta uma coisa aqui, Pedro Cadima. Como é a personalidade do Armando Evangelista, o novo técnico do Goiás, contratado junto ao futebol português? Trabalho muito bom, levou a equipa de volta para a primeira divisão, uma época forte na segunda liga, sobretudo com uma segunda volta em recuperação, que levou a equipa do meio da tabela para a subida. Portanto, é um treinador, sobretudo, que precisa de ganhar ali alguma confiança e algumas rotinas da parte, precisa dessa resposta dos jogadores no início, até que se crie um modelo, até que se crie uma rotina de jogo, que hajam comportamentos mais padronizados em todos os jogadores que fazem a base da equipa, para que os resultados comecem a funcionar. Portanto, é daqueles treinadores que funciona a médio prazo, né? Cria um sistema, cria ali uma ideia de jogo, e pronto, depois se estiver rodeado de jogadores que sejam bons alunos, as coisas tendem a dar resultado ao fim de algum tempo, porque realmente ele tem essa mecânica de trabalho funcionar melhor a partir de certa altura. A segunda liga do Arouca foi muito isso, foi uma primeira volta para estabilizar comportamentos e uma segunda volta para arrancar com grandes resultados, em cima de grandes resultados. E na primeira também deu réplica a isso, mantendo sempre uma base do grupo, nunca fugiu dessa base do grupo, manteve os jogadores que vieram com ele da divisão inferior, e é uma equipa muito coesa ao longo da época, sem momentos
assim deslumbrantes em que ganhe tudo, ou sem momentos também críticos que muitas vezes condenam equipas de repente, de um momento para outro, deixarem de ganhar há muito tempo. Agora, o que conseguiu com ele, nunca ter esses ciclos tão negros, portanto, uma equipa que não se deixava ficar muito tempo sem ganhar, assim, coisas, aqueles ciclos mais complicados, acima de 5 jogos. Portanto, era uma equipa que era equilibrada do princípio até o final da época. E para ir finalizando, como foi o trabalho dele no Arouca, aí em Portugal? A personalidade do Armando Evangelista, daquilo que eu sei, acho que ficou um bocadinho respondida na pergunta anterior. Reservado, low profile, comedido nas palavras, sem bandeirar em arco, objetivo, tenta ser objetivo nas análises aos jogos. Parece-me fazer bom grupo, nunca houve situações que tenham sido tornadas públicas de colisões, de confusões com jogadores ou com responsáveis acima. Parece-me ser uma pessoa pacífica de trato e pronto, por aí acho que não envolve problemas extras. E para a gente fechar, Pedro Cadima, né, brilhante jornalista aí em Portugal. O que a imprensa portuguesa vem falando da ascensão dos treinadores portugueses hoje no futebol brasileiro? É um bocadinho complicado falar da ascensão, há casos fortes, não é? O Abel Ferreira é um monstro aí no Brasil, e acho que tem um perfil muito interessante e realmente é alguém diferenciado. O Jesus teve o impacto que teve, completamente diferente. E agora o Luís Castro vê-se muito bem, não é? Também o Luís Castro com o Botafogo. Pronto, e o Luís Castro tem um perfil muito professor, como eu falava há pouco, e é uma pessoa que sabe muito de futebol. Desempenhou várias funções ao longo da carreira. Portanto, olhamos para esses casos com interesse, satisfação, acho. Mas acho que cada um terá as suas preferências, são treinadores muito diferentes. Pronto, fala-se realmente que é um mercado que está a abrir para o treinador português. Claro que os casos de sucesso colocam mais nomes na berlinda, convocam mais clubes brasileiros a fazer esse investimento e essa aposta em treinadores de cá. Portanto, é interessante, talvez, para quem está a trabalhar aqui, treinador, perceber que tem esse mercado aberto para o Brasil, de vendo que fez um bom trabalho cá, conseguir ter logo essa plataforma para dar um salto para uma realidade diferente, que pode ser realmente excitante, entusiasmante para alguns. Penso que pelo futebol em si poderá ser mais excitante para uns do que para outros. E pronto, e nós aqui em imprensa também valorizamos isso. Portanto, é bom haver esses casos de sucesso, como também é inevitável que haja casos que fracassam e outros que eventualmente não tiveram tanta sorte. E há de tudo, mas pronto, acho que realmente se tem que pôr à parte de tudo o Abel, porque acho que é um autêntico fenómeno na forma consistente como consegue os resultados de época para época e da forma como lidera o clube em todas as frentes, não é? Porque um grande treinador também, para funcionar em todo lado, para não ser só uma questão de correr bem aqui ou correr bem ou já não correr bem no outro lado, acho que tem que ser um grande líder. E ele, o Abel, acho que consegue ser isso, sobretudo na sua comunicação, tem esse lado muito forte, muito expressivo e consegue agarrar os jogadores, quem está acima dele, quem está em várias esferas do clube. Acho que é um modelo importante e o Luís Castro, num perfil muito diferente, também acho que funciona muito bem dentro do que são estilos diferentes que foram de Portugal para o Brasil. São dois perfis completamente opostos, mas competentes e bem-sucedidos.